Olá pessoal, vamos para mais um podcast Uniara. Lembrando que os vídeos do podcast estão disponíveis nas plataformas do Instagram, YouTube e Facebook. Hoje o podcast Uniara é com Pedro Della Corte, do basquete da Uniara. Pedro, seja bem-vindo retornando aqui à nossa casa, né? Seja bem-vindo ao podcast Uniara, a gente agradece demais a sua presença. E obrigado pelo convite, Alexandre. Achei legal demais a ideia aí em voltar aqui para casa. Fazia tempo que eu não entrava aqui na Uniara, dentro do complexo aqui. E a gente sempre recorda boas lembranças aqui nessa passagem. Então, você teve uma história no basquete da Universidade de Araraquara, da Uniara, que deve ter começado lá por volta de 1998, 99. Como é que foi seu início aqui? Você chegou para jogar nas categorias de base ou você já veio para o profissional? Como é que foi? Como é que você chegou aqui? Não, então, eu sou de Ribeirão Preto, né? E joguei meu início de carreira em categoria de base pelo Coque Ribeirão. Até 19 anos ali. Aí a gente foi campeão juvenil da época e o treinador que era da categoria de base, que também era o treinador do time juvenil naquela época, era o Tom Zé, que eventualmente, depois de 2 anos, em 2001, recebeu um convite aqui para iniciar um trabalho aqui em Araraquara, onde a Uniara ia ser o patrocinador master aí, e montar um time do zero. Já existia um time que jogava... Já existia uma base, né? E tinha... participava de campeonatos de Série A2, Campeonato Paulista, mas não com vamos dizer assim, com o punch que iria ser montado naquele momento ali, por conta da possibilidade que a Uniara deu ali, né? E nessa formação do time... o Tom Zé, como não só eu e mais alguns outros atletas que participaram da carreira do Tom Zé também como treinador, ele acabou convidando para vir para cá. E nesse convite eu estava contemplado no grupo, né? E a gente iniciou um trabalho do zero praticamente, né? Com ele. Ele reformulou, trouxe... Quem chegou aqui com você? Comigo chegou, cara... praticamente o time inteiro. Era Pipoca, Márcio, Rodrigo, Arnaldinho, que veio do Rio, Luiz Fernando, que veio de Belo Horizonte na época, acho que ele estava jogando, eu, de Ribeirão, o André Bambu também de Ribeirão. Aí ficaram aqui na época, se não me engano, que aproveitaram do time que já existia, o Xaxá, finado Xaxá, o Luizinho e, se me falha a memória, mais 2 meninos. E a gente, naquele momento, iniciou um trabalho dirigido pelo Tom Zé. Era a primeira vez que o Tom Zé estava tomando a frente de um time para jogar as divisões especiais. Porque o Tom Zé não era um treinador assim, ele acompanhava outros treinadores, não era? Ele era assistente técnico. Então, ele era um assistente técnico, mas quando ele chegou na Uniara mudou o patamar, porque aí aí é que ele foi treinar, tomou a frente do time, não foi? Vou voltar um pouquinho. O Tom Zé veio de Franca, ele era de Santa Rosa do Viterbo, se não me engano. Se eu estiver errado, a Kátia, a mulher dele, depois me corrige. Mas ele jogou em Franca, no Dharma Yara, se não me engano, antigamente. E aí, quando ele parou de jogar, aquela transição de jogador para treinador, ele começou a trabalhar como assistente técnico. Aí trabalhou como assistente técnico na época do Guerrinha, em Ribeirão. Depois veio o Edvar Simões e ele continuou como assistente técnico. Só os monstros, hein? Só monstros. Depois veio o Lula, né? O Lula Ferreira, que foi para Ribeirão, que hoje eu acho que ele está em Franca, na parte por trás do time ali, na administração. E aí, quando surgiu essa oportunidade, e o Tom Zé sempre batendo na trave, ele querendo assumir o time, e aí não tinha ainda aquela oportunidade que ele achava melhor. E Araraquara entrou no roteiro ali dele, né? Na rota de escolhas, e ele optou. Ele fez essa transição de assistente técnico e para virar o técnico principal em 2001, quando montou o time da Uniara. Né? Que a Uniara abriu aí essa possibilidade para ele
escolher os jogadores que ele achava e montar mesmo, na mão dele, montar o time, né? E foi o que foi aí, né? Na época que eu joguei, foram 2 anos, e os 2 primeiros anos, se não me falha a memória, disputamos 17 finais em 2 anos, uma coisa meio absurda, assim. É isso. E como é que era o Tom Zé como treinador? Como é que era seu relacionamento? Cara, Tom Zé foi meu coach pessoal, coach de dentro da quadra. Se não fosse ele, eu não jogaria basquete, provavelmente. Por quê? Porque ele me pegou na época das categorias de base ali e me ensinou tudo. Praticamente eu aprendi a jogar basquete na batuta dele ali, né? Vamos dizer assim. E aí a gente passa por momentos difíceis e o cara sempre esteve do meu lado. E lembrou de mim quando montou o time. Eu já não estava mais em Ribeirão, já estava jogando. Eu joguei em Casabranca, joguei em São Bernardo do Campo antes de vir para cá. E quando ele montou, ele lembrou de mim e me fez o convite. E na hora, eu já até ficava imaginando na cabeça, no dia que o Tom Zé for treinador, quero muito jogar com ele, porque a gente foi campeão juvenil junto, a gente tinha um entendimento muito bom e a gente se falava muito também, né? Antes de eu vir para cá, ele sempre estava acompanhando minha carreira, então ele foi um paizão, vamos dizer assim, não só para mim, mas para vários jogadores, e que ele teve a oportunidade aí de direcionar, né, no começo da carreira, então pouco tempo de vida, né? Foi uma perda muito grande quando ele partiu. Era um estrategista, não é? Ele gostava, ele era um apaixonado pelo basquete, gostava ele era muito humano, assim, vamos dizer. Ele gostava de sentar com o atleta, conversar, saber o porquê das coisas e entender bem o lado pessoal do atleta, sabe? Então ele tirava tudo que ele podia do atleta que estava com ele, sabe? E isso era uma coisa que diferenciava ele de outros treinadores. E as competições? Cara, a gente tinha um projeto aqui para iniciar e ninguém muito sabia o que ia rolar. O Tom Zé montou um time assim, super enxuto financeiramente falando naquele momento, até porque era um projeto inicial, né? A gente tava todo mundo descobrindo o que ia rolar. Só que ele trouxe caras que, por exemplo, um Pipoca, que estava jogando no Flamengo, que todo mundo sabe o tamanho da história desse cara. Trouxe Arnaldinho, que era um armador fantástico, um dos melhores que eu já joguei, tive a oportunidade de jogar. Trouxe o Luiz Fernando, um cara monstro também no Garrafão, um cara muito grande. Inclusive ele está na cidade aqui ainda, ele acabou ficando por aqui. Rodrigo e Márcio vieram, também já tinham jogado antes, é uma dupla boa de alas que vieram para levar o time aí como uns 5. Esses 5 eram os 5 titulares da equipe, né? E aí por trás vinha a galera mais nova. Eu tinha 21 anos e o Pipoca tinha quase 40 na época, né? Então assim, o Pipoca era eu era fã do cara antes de conhecê-lo. Então a gente via no dia a dia ali e ficava mais louco ainda, né? Porque como que eu tô tendo a oportunidade de jogar com um cara desse, né? Isso... E vocês chegaram aqui, ele montou o time. Qual foi a primeira competição que vocês jogaram? Cara, a gente jogou torneio início do Paulista. De cara a gente já fez final com o Coque. E aí começou a se criar uma rivalidade. E aí, depois nos 6 primeiros meses, mesmo torneio início que a gente fez final, a gente fez final no torneio valendo 6 meses depois com o Coque. E assim, tipo, de cara a gente já estava disputando a primeira final de expressão, né? E então pouco tempo de treino, de conhecer os jogadores, então isso para mim... O time deu liga logo no início? Deu liga logo no início, e isso para mim foi... tenho certeza absoluta que foi a mão do Tom Zé ali, como administrador, vamos dizer assim, técnico e entendendo de tudo que ele estava montando, da estratégia que ele estava montando, porque não é comum um time com um custo bem reduzido, um custo enxuto, chegar logo numa final de cara, assim, sabe? E isso se manteve nos 2 anos seguintes, assim, sabe? Foi muito, muito intenso aquele momento.
E como é que era jogar com Pipoca? Cara, ele foi, na minha carreira, assim, importantíssimo, né? Porque ele, além de ser o monstro que ele era dentro das quadras, ele conversava bastante com a gente, era muito amigo, sempre estava junto, era um cara... tinha liderança? Calma, tinha liderança dele, ele era um cara bem... ele gostava de escutar todo mundo, e depois ele dava a opinião dele, era um cara... ouvia bastante e também sabia se posicionar e colocar aquilo que o time ou que o atleta do mesmo time ali precisava ouvir para trazer de novo aquela moral do time ou aquele atleta que está um pouco indeciso ou meio perdido ali. Então ele tinha essa liderança dentro da quadra porque ele representava muito, né? O cara jogou na NBA, o cara jogou Olimpíadas, então você fala, eu preciso absorver o máximo que eu puder para mim, que vai ser uma passagem, um momento único na minha vida, né? Fora outros também, né, que a gente aprende, né, o próprio Márcio, que hoje está no Espírito Santo, se não me engano, ele é de lá, o próprio Arnaldinho, né, que é fantástico tecnicamente. Eu não acompanhei esse time, mas eu ouço falar muito do Arnaldinho, né? Como é que era ele em quadra? Cara, o Arnaldo... Exercia liderança no time? O Arnaldo era o motor do time, vamos dizer assim. Ele era um armador talentosíssimo, um dos mais talentosos que eu já vi jogar. Canhoto, tinha uma habilidade fantástica. Era um jogador carioca, era um jogador marrento, sabia do jogo, sabia onde ele se enfiava, provocava. Então, assim, ele conseguia chamar a torcida para dentro do jogo. Ele tinha esse poder de alternância, vamos dizer assim. O jogo tá morno, ele punha fogo no jogo. Precisava botar algum jogador para jogar, ele conseguia fazer isso. Então, assim, dentro dessas características, aí pega um time que foi muito bem preparado fisicamente também pelo João Borim, que era o preparador físico da época daqui de Araraquara. E esse cara também deixou a gente... Ele tinha iniciado um trabalho no Coque Ribeirão antes, inclusive alguns jogadores já conheciam o trabalho dele. E a gente teve um bom tempo de pré-temporada para encaixar isso foi fundamental, além da parte técnica, né? De escolher a dedo ali quem que iria compor o elenco, pelo Tom Zé e a comissão técnica na época. O João Borim, ele pegou um time na mão, ele fez o que ele quis, né? Ele botou todo mundo para correr, inclusive tinha atletas ali que... O Arnaldo, por exemplo, alguns que não estavam acostumados... Chegou acima do peso? Não era nem isso. Eu digo assim, tá acostumado com a pegada do interior de São Paulo, né? Treino de manhã e tarde. Diferente, aqui é diferente. No Rio de Janeiro você treina às vezes uma vez no dia, porque no trânsito, ir para casa e voltar, você já perdeu o dia, né? São Paulo também é comum, às vezes, acontecer esse tipo de coisa, cidades grandes, né? Mas o interior, quem está acostumado com isso aqui, é pauleira. Então, o João Borim aproveitou disso e tirou o máximo aí dos meninos que no começo, assim, levaram um susto. Falou, esse cara tá maluco, não é possível. Treinar de manhã e tarde, não é que possível. Pode? Pra que isso? Era aquela reclamação, só que aí... Final ali do campeonato, a gente estava inteiro, a gente estava correndo em cima de todo mundo, então a gente viu ali e entendeu a partir daquele momento que fazia sentido o que ele estava fazendo, né? E a rivalidade com o Coque? Cara, a rivalidade do Coque, ele veio porque foram, assim, é uma rivalidade... Quantas finais vocês jogaram contra ele, assim, no total? Quantas finais? Eu acho que nesses 2 anos que eu tive a oportunidade de jogar aqui, a gente fez, eu acho que umas 4 ou 5 finais, É que, assim, as mais expressivas são o final de Campeonato Brasileiro e final de Campeonato Paulista, né? Mas a gente jogou, acho que, se não me engano, final de torneio início de Paulista, que é um torneio rápido. Acho que a gente chegou a jogar final de jogos abertos, sabe? Jogos regionais. Então, a gente estava sempre se cruzando. Né? E Araraquara e Ribeirão, né? Então, a gente se cruzou muito e criou-se uma rivalidade que, na verdade, era uma rivalidade muito mais para quem estava assistindo, porque todo mundo se conhecia, todo mundo sabia do potencial de cada um.
Eu vim de Ribeirão, o André Bambu tinha vindo, o Tom Zero, assistente técnico a vida inteira em Ribeirão, e aí, de repente, ele está contra o time que a gente estava jogando, né? Então, assim, o Coque, na época, fez... eu participei disso, né? De 97, quando iniciou. Porque você era do Coque. Eu era. De repente, você estava jogando final contra eles. Exatamente. Né? Isso foi um negócio... Que assim, a gente, por ter participado do início do projeto do Coque, a gente falava, poxa, fantástico chegar aqui, mas a gente entendia que o time do Coque tinha uma preparação de muito mais tempo que a gente. E assim, era um time que estava muito mais coeso, e a gente estava iniciando. Então, assim, é lógico, ninguém entra para perder, todo mundo quer ganhar, é lógico, é uma competição. Mas a gente sabia que o time do Coque era um time muito bem preparado. Inclusive pelo Tom Zé, que estava hoje na Araraquara e que formou vários meninos dali. E o Coque com certeza tinha nomes importantes. Na época que o Tom Zé formou desde Franca, Renato, que está em Ribeirão, Alex, quem trouxe foi o Tom Zé, que depois eventualmente jogou na NBA, teve uma passagem pelo San Antonio Spurs. Nezinho, quem trouxe, que é de Araraquara, quem levou para Ribeirão foi o Tom Zé. Você entende? Então, assim, a base deles ali passou na mão do Tom Zé também. E tenho certeza absoluta que isso influenciou na carreira dos meninos, como influenciou na minha. E daí por diante, quando o Tom Zé acabou vindo para cá, ele trouxe alguns que vieram com ele e a gente acabou jogando contra os mesmos atletas que há um tempo atrás a gente estava treinando. O treinador conhecia todo mundo de lá e conhecia todo mundo daqui. Exatamente, então, exatamente. Então, assim, mas a gente entendia super que iria ser uma parada difícil, como foi pra gente jogar, pelo fato do Coque ter iniciado, como eu estava falando, em 97, quando a transição de Franca para Ribeirão, que na época era o antigo Darmiara, e tinha o Cougar Franca, se não me engano. Eles se separaram, o Cougar ficou em Franca, e o time do Dharma veio para Ribeirão e fez uma fusão. Na época, Pout Coque era uma empresa italiana de essas máquinas de limpeza a vapor que estavam entrando no país com a instituição Coque de ensino. Fizeram essa fusão e trouxeram, trouxeram o time de Franca para Ribeirão e mudou de local, né? Todo mundo veio prontinho o time. E nessa leva aí, na época, a Confederação Brasileira exigia, por regra, ter 2 times na categoria. Isso existe ainda, mas naquela época, quando você monta um time adulto, você tem que ter 2 categorias de bases anteriores ali, participando de Federação Paulista, jogando federado, vamos dizer assim. Sim. E eu, na época, jogava pela Recreativa de Ribeirão, um clube. A gente não tinha intenção de disputar campeonato de paulista, infantil na época, juvenil. E aí veio esse time de Franca e foi lá assistir um treino nosso e, de repente, aqueles caras que eu estava assistindo na televisão, na semana seguinte ele fez um convite, levou todo mundo da base e montou um time de base de Ribeirão, do Coque Ribeirão. E eu estava lá naquele meio. E o Tom Zé que foi lá assistir e que fez essa peneira, essa apanhada dos atletas. Como já existia um time pronto em Ribeirão de base, ele simplesmente migrou do time na Recreativa para o Coque. Só que essa migração, eu peguei caras como Josuel, Zanon, Guerrinha. Só fera, hein? Só fera. O Zé Medalha era o treinador, Valtinho, que jogava em Franca, Márcio Dornelles também de Franca. Esse primeiro momento, assim, pra mim, eu falei, caramba, eu tava na gradinha assistindo esses caras, agora eu tô dentro da quadra com eles, treinando com eles. E aí, nesse inicial aí, eu já tava participando das viagens do time adulto, já tava junto com a equipe. E isso aí, para mim, pro desenvolvimento meu como atleta, foi um divisor de águas, assim, né? E aí foi de 97 a 2001, fazendo uma base forte. Aí o Coque fez um centro de treinamento lá, que aí mudou a estrutura de treinos, e inclusive o João Bonin estava nessa época, o Tom Zé, foi na época que o Edivar Simões chegou lá em Ribeirão.
que propôs O isso com Edivar uma foi outra treinar o visão. Coque? Isso. E Monstro, hein? Monstro. Você treinou com ele? Treinei. E como é que era treinar com ele? Vixe, era impressionante. Porque assim, ele foi treinador da seleção brasileira. Ele foi seleção brasileira por muito tempo, jogou ao lado de... Ele treinou Oscar, Marcel. Treinou, ele era do Monte Carioquinha, Pipoca, Monte ele era do Líbano. Monte Líbano, se não me engano, né? E assim, era um cara, meu, que a gente... todo atleta, né, fica meio assim, ressabiado, até entender a grandeza que o cara tem, né? Eu lembro muito de situações assim, né, de faz a jogada assim, põe o pé ali, sai aqui, falava, cara, ele tá falando até pra eu pôr o pé ali. Eu falava, mas como é que é esse negócio, né? E aí a gente, no começo, achava meio maluco, e aí a gente fazia o movimento e dava certo. Falava, porra, não é que tá certo esse cara, velho? E nisso, para movimentos assim, a gente treinava muito. Vamos fazer bandeja de pé trocado, vamos fazer um educativo aqui de coordenação. A gente parecia, quem olhava de fora falava, esses caras são tudo tonto. Fazendo esses treinos aí, parece treino de quinta série, sabe? Sim. Mas, cara, aquilo no jogo, a gente falava, a gente repetia e dava certo. Falei, esse cara sabe o que tá falando, né? O cara não é à toa que ele é o que ele é, né? Então, assim, foram momentos fantásticos ao lado dele ali. Ele era um cara muito linha dura, rigoroso com o atleta, protegia o atleta que estava com ele estava junto, fechava junto. Então, ele cuidava, ia nos alojamentos, ver se estava tudo ok, se a galera estava se comportando. Ele ficava em cima, sabe? Mas ele tinha aquele jeito dele ali, né, de comandar a equipe, porque estava embasado em cima de muito conhecimento ali, né? Então, o cara... trabalhava com o Marcel, trabalhava com o Oscar, trabalhava com o ele pegou Pipoca, uma geração, né? Ele pegou uma geração de jogadores assim, Você imagina, né? Muito acima, né? Exatamente. Foi a melhor geração do basquete brasileiro. Foi, acredito que sim. Que deu frutos aí, né? Um Pan-Americano em 87 em cima do próprio Estados Unidos, lá em Indianápolis, e que foi, acho que, um feito grandioso aí da geração Oscar, Marcel e companhia Pipoca. E os jogos contra o Oscar? Jogos contra o Oscar, você fez muito? Fiz. Joguei primeiros jogos contra o Oscar, foi quando ele voltou, se não me engano. Logo depois que ele voltou da Itália, ele foi pro Corinthians, aí depois ele foi pro Banco Bandeirantes, que era em Barueri. Nesse período aí eu comecei a jogar contra ele no Banco Bandeirantes ali, já acompanhar. É um monstro, né, cara? Dentro da quadra você via que a atmosfera era outra, né? E assim, logo nesse primeiro momento eu tinha 17 anos, eu viajava com o time adulto para completar o time. Não tinha nem espaço para mim ali jogando ao lado desses caras todos ali, né? Então eu tava ali, para mim, aquela experiência de assistir de perto, ver o jeito que ele se posicionava. Já foi um negócio fantástico. Aí eu fui jogar contra ele quando eu vim pra Uniara. Eu sei que teve um jogo memorável aqui Memorável. No Gigantão, não foi? Foi. O ano que ele decretou que ele iria parar de jogar... Ele estava no Vasco ou no Flamengo? No Flamengo. Ele falou que ele iria encerrar a carreira e tal, e a equipe da Uniara achou a parte administrativa, a parte... Trabalhava de marketing por trás ali, achou que seria legal fazer uma homenagem para ele, né? E assim, lógico, né? A gente sempre tinha aquele medo, você vai fazer uma homenagem para um cara que vai vir jogar contra a gente, aí o cara vai crescer aqui dentro, vai ganhar de nós. Né? Então tinha esse receio, faz homenagem ou não faz, né? E no caso fizemos, foi maravilhoso, acho que foi inclusive o Oscar mesmo falou na época, ele teve a oportunidade de pegar o microfone ali na hora que... eu lembro que a gente perfilou pro hino nacional, a equipe do Flamengo e a nossa, e durante o perfilamento ali e o hino nacional sendo tocado, começaram a se levantar, acho que placas dos próprios torcedores nossos, uma a uma, assim, como se fosse um mosaico. Eu não lembro o que estava escrito, mas eu imagino que seja obrigado, Oscar, por que você fez, alguma coisa assim, e fez a volta no ginásio. E o ginásio lotado, né, cara, sempre, inclusive era o diferencial nosso, porque foi um momento assim que, pra você ter uma ideia, na época a gente enchia o ginásio mais do que o futebol enchia da Ferroviária.
Sim, sabe? imagino. Foi um momento que eu acho que dificilmente se repete, mas isso fica no coração da gente. Pô, Sim. se Então, um eu fiz dia, parte daquilo. se um dia eu tiver a oportunidade de fazer de novo, cara, eu sei que é maravilhoso, né? E foi um trabalho que... então, voltando para a homenagem do Oscar. O Oscar, vendo o hino rolando, e eu via na feição dele, ele olhando assim, ó, e lendo, ele já mudou o semblante. Acabou o hino, ele pegou o microfone e falou que foi uma das homenagens mais lindas que ele já recebeu. E agradeceu a cidade. Só que acabou ali, subiu a bola, meu amigo. Acabou a homenagem, acabou o Oscar, acabou tudo. Aí a gente se fechou ali e falou, gente, se o show acabou agora vamos fazer. Tem que jogar. Vamos ter que fazer, senão vai ficar feio para nós. E aí fomos lá, ganhamos do time do Oscar ali no final, mas foi um jogo duro. E jogar contra ele, meu, é um cara que ele tem uma história muito grande, né? Então, ele vai te conduzir do jeito que ele quer jogando contra ele, porque ele é um cara diferenciado mesmo. Era difícil marcar ele, a bola só ficava na mão dele, então a pessoa que marcava ele tinha que estar sempre atento. E ele arremessava de qualquer lado e fazia. Qualquer lado, ele é alto, ele tem um arremesso alto, então era difícil, mesmo ele no fim de carreira. Tem uma técnica, até hoje, se der uma bola na mão dele, ele vai matar a bola onde ele quiser. E ele tinha uma técnica e um arremesso muito rápido e alto. Então a gente tentava fazer a bola não chegar nele para ele não ter essa tentativa. Porque depois que chegasse, acabou. Dificilmente a bola ia voltar para alguém, ele ia morrer ali. Então, também o Oscar é demais, foi demais jogar contra ele. E eu lembro que quando eu fiz isso a primeira vez, eu entrei para ele e falei, meu, uma honra. Falei para ele, marcando ele. Falei, um sonho que eu estou realizando aqui, jogando. Ele falou, que isso, menino? Bateu na minha cabeça assim. Já sabia que ali ele ia acabar comigo, né? Porque o cara chegar e falar isso pro cara, dificilmente o respeito ali era muito grande, entendeu? Mas a gente sabia que era muito difícil marcar ele mesmo. Quem tivesse ali ia ser barra pesada. E a relação com a torcida de Araraquara? Como é que era a relação do time com a torcida? Porque a gente sabe que lotava o ginásio e tal, né? O pessoal ia, tinha todo um auê em volta. Como é que era essa relação? Cara, isso foi espontâneo, né? A torcida foi chegando, acreditando no time. Se não me engano, o nome da torcida era a Torcida Raça. Tinha uma torcida organizada muito forte. Inclusive, alguns, às vezes, me encontram na rua e lembram do momento. Pô, eu era da Torcida Raça, tal, que era demais naquela época, tal. Mas também foi algo... Vou voltar a falar do Tom Zé aqui. Esses ginásios lotados não foi por acaso, assim, sabe? A gente fez um trabalho institucional aí de visitar escolas em periferia, de distribuir... de fazer apresentações nos ginásios de escolas, municipal, estadual, principalmente, ao redor de Araraquara, onde o basquete não chegava essa informação para eles, entendeu? Sim. Então, quando a gente entrava, a gente via aquele calor, aquela criançada, ver os caras grandão, distribuindo camiseta, brincando de basquete. Aquilo ali despertava uma curiosidade tremenda. Então o time fazia essa inserção nas escolas da cidade, da região. Fazia. Não é comum o ginásio lotar da maneira que lotava aqui. E hoje, o único lugar que, para mim, que lota até hoje é Franca. Dessa maneira, é Franca, por conta da tradição. Por causa da tradição. Isso, e Franca tem toda uma história com basquete, né? Perfeito. Ao longo dos anos. Né? Perfeito, é isso. Agora... como fazer essa tradição, aliás, essa tradição de Franca, como fazer igual Franca dentro de uma cidade que estava iniciando um projeto. Partiu, se não me engano, do Tom Zé. Falei, não, vamos começar a semear basquete na cidade e na região. Inteira, né? E foi nesse sentido que, aos poucos, eu lembro de... Chegava a arrepiar. A gente chegava uma hora e meia antes do jogo. É comum isso o atleta fazer, cada um tem seu ritual para se preparar, aquecer para o jogo, né? E tinha jogos que eles abriam um portão bem próximo do horário do jogo, né? Alguns jogos não sei porque eventualmente a gente ia fazer um jogo, acho que porque também estava lotando
Então eles estavam fazendo um controle na tinha que entrada. limitar Isso, a tinha que entrada de limitar, pessoas, distribuía senha, sabe? E porque... Não cobrava ingresso, né? Não cobrava ingresso. Esse foi um outro fator muito, muito preponderante para que aquilo ali sempre estava cheio, né? Então, não cobrando ingresso e a gente disseminando o basquete, via muita gente assistir. E eles faziam esse controle. Uma vez eu tava num lance livre, assim, antes do jogo, arremessando, aí eu vi o portão abrindo. Cara, aquele mar de gente se acomodando, descendo. Eu parei e falei, olha que loucura isso, cara. Eu olhava pros caras do lado e falava, olha essa galera que tá vindo assistir a gente, que em 5 minutos lotou o ginásio. Eu falei, cara, isso é demais, né? A gente, aquilo ali transbordava, aquilo ali passava pra gente que tava dentro da quadra. Tem um momento, acho que foi da classificação pra final. A gente fez uma semifinal contra a Franca, na última bola. O Rodrigo roubou uma bola do Fúvio na meia quadra e deu uma enterrada. No que ele deu uma enterrada, 3, 2, 1, acabou o jogo. A torcida invadiu. Pegou no colo, a gente ficou assustado, né? Pega no colo, leva e tal, em cartaz. Tem uma foto que a galera invadiu que você não via nem a quadra mais. Eu tenho uma foto aqui, sua com a torcida, né, dando autógrafos aqui, né? Isso aí é bacana. Na época eu não tinha telefone digital, não tinha smartphone, então era na base do autógrafo ainda. Hoje a gente tira uma selfie, né? E continuando nessa de torcida, tem uma outra aqui que mostra, né? A quadra lotada, né? O time da Uniara. Foi sensacional. Foi um momento maravilhoso mesmo. A cidade comprou a ideia, né? Aqui uma outra foto também que mostra o ginásio lotado. Quer dizer, teve uma relação torcida e time, assim, uma simbiose muito grande, né? A ideia encaixou, não é? Encaixou. E ela não só lotava aqui, viu? Tinha ônibus, a Uniara disponibilizava ônibus para levar os torcedores que queriam assistir os jogos fora daqui. Então a gente levava e fazia barulho em outros ginásios. Inclusive, olha só que bacana, esses dias aí atrás eu tive, mexendo no Instagram, eu achei um depoimento do dono do açaizeiro aqui de Araraquara, e ele falou sobre uma passagem que foi o motivo dele implantar a loja dele e começar aqui o açaizeiro, que eu acho que faz 19 anos agora. Que foi exatamente o período, há 20 anos atrás, o período do basquete. Ele conta nessa passagem, esse vídeo está no Insta deles, que ele foi assistir um jogo contra a Uberlândia, lá no UTC de Uberlândia, que foi uma semifinal de brasileiro, se não me engano, contra um time fortíssimo de Uberlândia, que a gente foi jogar contra. Foi meio aleatório. Ele entrou para assistir o jogo, ele estava na cidade. Aí ele chegou lá, estava a torcida raça da Uniara, fazendo mais barulho do que o próprio torcedor de Uberlândia. Ele falou, de onde saiu esses caras que vieram aqui, Araraquara, onde fica Araraquara? Eles andaram tudo isso para vir aqui fazer isso que eles estão fazendo. Esses caras são apaixonados. Cara, me deu uma vontade de arriscar. Eu vou abrir minha loja em Araraquara. O cara não é nem daqui. Por conta da torcida, isso ele fala, eu falei, que fantástico isso, né? Que loucura. Como né? o basquete consegue... o esporte, o basquete, né? Naquele momento, o basquete, né? Foi usado como gatilho para poder mudar a vida de muitas pessoas, entendeu? Então, o cara tem uma loja consolidada em Araraquara. Mas o cara nem é daqui. O cara veio pelo sentimento que ele viu, que chamou a atenção da torcida. Então, não preciso falar mais nada. A torcida pra gente foi importantíssimo em vários momentos. E eles ditavam um ritmo ali na arquibancada também, né? Como torcida organizada, né? Sim, sim. Aqui a gente tem uma foto. Na época Pedro magrinho. arremessando. Num jogo contra o Coque, né? Isso aí acho que foi uma das finais, né? Você jogava com a camisa 8? Jogava. Pois tem uma foto sua com o Rodrigo. Com o Rodrigo Bino, né? Birão, fisioterapeuta na época. Fisioterapeuta.
Hoje o filho dele joga basquete na escolinha que eu tenho, na escola de basquete na aqui. escola da NBA, né? Que você montou, né? Isso. É o ciclo, né? Da vida, né? Ciclo da vida, né? Legal. Aqui tem uma foto contra quem que era? Você lembra? Franca. Você é o Matheus, o armador de Franca. Uma foto no jogo da Uniara contra o Franca. Aí o Arnaldinho na primeira cena aí. Tom Zé lá no fundo, ó. Em pé assistindo. Em pé. E aí acho que foi um aquecimento. Mas sempre ginásio lotado, né? Cara, impossível ver cadeira vazia. Era todo jogo. Nessa foto a gente vê o Pipoca, o Luiz Fernando, atrás de você quem que é? Bambu, André Bambu. Aí tá o Márcio também ali. Eu não tô conseguindo ver daqui, mas mais ou menos o elenco inteiro aí, tá? Se eu não me engano. Nessa bola aí o Luiz Fernando pegando um rebote, eu saindo de... Oi? Essa foto Luiz aqui. Fernando, eu e o Márcio aqui. Fechando um rebote ali. Dando uma enganada, né? Porque o cara era grande ali. Mas... era isso aí, o ginásio lotado. E você trouxe algumas medalhas aqui, né? Eu trouxe algumas medalhas que eu encontrei em casa ali. Essa daqui, final do Campeonato Brasileiro. E essa final do Campeonato Brasileiro foi jogada contra quem? Contra a União, contra o CUOC. Contra o CUOC? Essa aqui também paulista. Final de Paulista contra o CUOC, se não me engano. Eu não sei se... tem mais uma que a gente fez essa aqui foi na época de Ribeirão, quando a gente fez final contra a Franca, quando eu jogava pelo CUOC. Essas duas aqui são quando eu jogava em Santa Catarina pelo time de Joinville, 2 anos consecutivos campeão estadual. Mas tem também mais uma final, uma medalha que não me lembro qual daqui delas, foi contra o time de Bauru. Foi outra final de brasileiro que a gente fez, que era o Guerrinha, que era o treinador na época lá, um time montado muito forte também na época. E então assim, só final, a gente estava em todas que podiam acontecer naquele momento ali, foi fantástico assim pra gente, em tão pouco tempo de trabalho, sabe? E como é que era a relação de vocês com quem mandava no time? Como é que era a relação com a diretoria? Cara, vocês tinham relações assim com eles? Era tranquilo, não tinha... o Fernando Mauro... Fernando Mauro é um sonhador, foi um cara que bateu de frente com todo mundo, treta pra caramba. Com todo mundo para poder montar esse time. A gente sabe o tanto foi difícil ele colocar essa ideia em prática, acreditou, né, no que estava sendo proposto, que ninguém tinha muita ideia do que ia rolar, mas assim, logo de cara a gente já teve várias respostas positivas, então foi se criando algo, tanto para nós quanto para quem estava de fora ali, que a atmosfera estava bacana, sabe? E lógico, a gente entende de todo a parte de dificuldade, né? Que é manter um time que também junto com as vitórias, junto com as conquistas, vai valorizando a equipe. E valorizar a equipe, lógico, também a gente trazia o nome da Uniara em rede nacional o tempo inteiro. Então era ESPN vindo fazer entrevista com a gente, Sport TV, IPTV Ribeirão não saía de dentro da... Cresceu, né? Cresceu. Então a instituição... cresceu junto. Veio junto, é lógico. Essa é a resposta de um patrocinador, sim, entendeu? Porque se você não tem o porquê de ser filmado, ninguém vai lá te filmar. Ninguém vai lá fazer entrevista. Então a gente tinha... Se a gente for pegar aí tempo de TV, converter isso em propaganda... Cara, quanto que ia ter que se desembolsar de ficar 2 horas na TV, como o Sport TV, como às vezes a gente teve um jogo transmitido, semifinal do Brasileiro contra o Vasco, às 11 da manhã, num domingo, transmissão do Silvio Luiz. O Silvio Luiz veio aqui no ginásio fazer a transmissão nossa. Olho no lance, lembra aquela coisa ali? Eu não sabia nada de basquete, mas era fantástico, sabe? Mas ele era hilário, né? E o cara tava transmitindo pela Bandeirantes.
Você entende? Então, assim, televisão aberta, não era ESPN e Sport TV. Hoje é comum, mas antigamente você tinha que... Poucos tinham acesso, vamos dizer assim, né? Mas nesse momento aí, você enxergar a grandeza da coisa foi fantástico. E isso repercute para a instituição, né? Para a Uniara. Isso traz muito retorno. E a gente sabe da dificuldade que é manter isso, né? E assim, eu sempre brinco e falo que se a Uniara continuasse acreditando na época e tivesse disposto a pagar esse preço, em 2 ou 3 anos a mais, com aquele time mantendo aquela base, a gente ia alcançar, alcançar tudo. Porque eu vi isso, o Koch fez isso. Você entende? O Koch veio de 97 e foi ganhar em 2002. Sim. Você entende? Batendo em cima, acreditando. Voltando a falar do Edivar, o Edivar falou, tem que mexer com molecada. Quero trazer esses moleques hoje aqui, vai ralar para daqui 3 anos ganhar tudo. Então essa ideia de trazer e montar algo estruturadinho do início ao fim é fantástico. E a gente fez o contrário. A gente montou um time e já chegou aqui. Isso não acontece. Foi instantâneo. É difícil acontecer, muito difícil. E nisso era, legal, agora a gente tem que saber como lidar a gente vai lidar com isso. Né? A partir de agora, a gente precisa disso para mais. Como que a gente vai manter essa base? Como que a gente... Então, é aquilo. Na persistência, na insistência, né? Você lá na frente vai criar, vai ter a recompensa, sabe? Então, mas aí você ficou aqui na Uniara durante 2 anos e quando acabou seu contrato aqui, você continuou a carreira, você foi para onde? Daqui eu fui para Limeira, joguei 1 ano lá com o Zanon, que o Zanon me chamou para jogar lá na época. E que eu joguei com o Zanon na época do Koch, em Ribeirão Preto. Eu fui atleta junto com ele no final de carreira. Quando ele se transformou em treinador, ele teve a minha a percepção ali no momento de me fazer um convite para ir para lá. E eu me juntei logo depois da Uniara. E como a gente estava super valorizado, todos os times estavam de olho nos atletas de Araraquara por ter conseguido o que conseguiu, né? Então, não foi difícil eu fazer essa transição. Logo houve o interesse e eu achei que para minha carreira era bacana. E acabei indo para lá e joguei 1 ano, um paulista e um Campeonato Brasileiro por Limeira. Aí, depois tive outras passagens, joguei em Franca, depois de Limeira, que também foi um convite de um cara que jogava basquete, o Chuí. Que foi um grande jogador. Mas, inclusive, ele foi treinador aqui em Araraquara, teve uma passagem aqui. Foi um grande jogador? Foi um grande jogador. Tem uma passagem fantástica do Chuí que mudou um pouco minha percepção. Eu lembro que eu jogava pela Uniara e ele jogava por Franca. Por Mogi, na época. E ele me marcando, eu marcando ele. E nesse jogo, cara, meti 7 bolas de 3. Um negócio assim, que nem eu acreditei muito. E ele me marcando, ele viu ali essa característica. E a característica do Chuí também era de arremessar. Era um excelente chutador. Acabou o jogo, ele me puxou de lado e falou: Ô Pedro, gostei muito da sua atuação. Você é um bom arremessador, tem isso, tem aquilo, outro. Continua assim e tal. E dificilmente você recebe um elogio desse ou uma conversa dessa de algum adversário seu, né? E o cara teve isso e tal. E nessas características, quando ele virou treinador em Franca, acaba lembrando das características. E eu fui no lugar dele, porque ele estava jogando e aí ele saiu, fez a transição de atleta para treinador. Ficou a vaga dele, ele me chamou. Aí eu tive uma passagem rápida em Franca, mas tive. E foi logo depois que o Hélio Rubens foi para o Rio de Janeiro, para o time do Vasco, e aí abriu essa lacuna aí do treinador de Franca ter sido o Chuí, né? E depois eu vim ter uma última passagem no time na época Lupo Araraquara. O Uniara estava também, né, na época,
com o Chuí, quando ele esteve aqui. Eu joguei... Foi 6 meses antes de terminar, de acabar o basquete. Sei. Eu vim para cá jogar um paulista. Estava em Joinville, joguei 2 anos lá em Joinville. E tive uma passagem por lá, super legal. E aí a gente teve a oportunidade de conversar com o Chuí novamente. Como eu já tinha uma família aqui em Araraquara, já tinha essa raiz, vamos dizer assim, por ter jogado aqui, por ter vivido aqui, eu optei em voltar. Eu falei, não, vou tentar voltar com o Chuí e tal, e que vai ser bom para mim, já visando um término de carreira, vamos dizer assim, sabe? Sim. Ali perto dos 30 anos, falei, vou jogar mais um período, eu acabo ficando pela cidade mesmo, era uma ideia que eu tinha, né? Só que aí as coisas não são sempre do jeito que a gente planeja. 6 meses depois, o time de Araraquara pensa em finalizar ali o trabalho e encerra o trabalho, vamos dizer assim, do time. Porque o basquete é assim, né? Ele vive muito do patrocinador, enquanto o patrocinador está ali e tal, o time vira. Depois... É assim no geral, né? No geral Porque é difícil, né? O investidor ali que está pondo o dinheiro, ele tem 1 milhão de opções, né? Para investir. Às vezes aparece uma oportunidade melhor, às vezes muda os planos. Então, acreditar, né? E pegar um investidor que acredita e que vai até o fim é difícil. Você tocou num ponto importante. O basquete brasileiro parece que não engrena. Teve aquela grande geração com o Oscar, com o Carioquinha, Sim. com aqueles caras todos, aqueles monstros todos, Edvar Simões, enfim tal. Mas me parece que houve uma queda. A quem você atribui essa queda? Por que o basquete brasileiro não consegue se classificar nem para a Olimpíada mais? O que acontece? Na sua visão, você que jogou, né, tem uma história no basquete para contar. Por que isso ocorre, na sua visão? Eu acredito que o basquete ao redor do mundo cresceu demais também, principalmente na Europa. Mas eu acredito muito mais no trabalho de base. Né? Falta base do basquete? Falta base, com certeza. A gente percebe isso. A gente não precisa ir muito longe aqui. Nossos vizinhos argentinos aí tem uma geração do Ginóbili, vários outros ali, Nocione, vários outros jogadores ali, o Scola. Esses caras são da minha geração, né? Nascido ali 79, 80, e eles fizeram 20 anos de base. E esses caras começaram lá atrás e vieram fazendo um trabalho de base. A Argentina fez isso muito bem. E foi colher frutos no início de 2000, na década de 2000 ali, final de Mundial, Olimpíadas em cima dos Estados Unidos. Então os caras foram para outro patamar porque investiram na base, né? E o caminho é esse, né? E para qualquer formação, a gente estava falando aqui da minha passagem pelo Coque, por Araraquara, é base. Teoricamente é isso, não tem segredo. E a persistência, o incentivo ali, dia a dia, com o atleta. A Federação Brasileira de Basquete não trabalha nessa linha? Cara, ou ela só trabalha para mexer com a seleção brasileira ali, ponto, e acaba o processo, e montar um campeonato brasileiro? É isso? Foi isso por muito tempo, eu não sei como está sendo hoje, mas a gente entende que faltava algo para mexer ali, que foi a NBB, quando ela foi instalada no Brasil, né? E quando ela começou. Você acha que a NBB foi uma boa? Claro que basquete sim. brasileiro? Claro que sim, porque é uma liga independente, uma liga que tinha vamos dizer assim, regras e trabalhava de uma forma que, daquele momento para frente, profissionalizou mais do que era, né? No meu modo de entender, e o basquete foi muito mais disseminado e muito mais estruturado a partir daquele momento. E está sendo isso até hoje, e acompanhando os jogos e vendo a organização que a gente vai colher esse fruto que deveria colher nas gerações anteriores aí, talvez algumas gerações para frente aí. Eu acho que a estrutura que está sendo montada agora, com esses novos atletas aí, selecionados aí,
Daqui a algum tempo eu acho que a gente volta a estar entre os melhores. Eu acredito muito nisso, sim. Porque é uma questão de trabalho de sequência. Por quê? Sabe? Porque o Brasil tem capacidade para isso. Tem quadras em todas as escolas. Tem. Né? Falta mais. Falta mais. Mexer com mais gente. Tem que ter um volume maior de praticantes. Esse é o intuito hoje meu, que eu imagino. Quanto mais você tiver gente praticando, independente da situação, se é escola estadual, se é escola particular, se é clube, se é bairro, não interessa. Aí a gente começa a entrar num lugar que vai ter aqueles selecionáveis ali, que lá na frente vão dar frutos. Então, falta muito mais a quantidade para a gente tirar dali a qualidade. Sim. Mas tem que ter volume. E a gente... que falta isso no Brasil, não só para o basquete, né? A gente sabe que... esporte amador como um todo. Esporte amador como um todo é muito difícil. Wagner? Fazer o trabalho igual vocês faziam de divulgação do basquete aqui em Araraquara, em ir até as escolas, é muito importante para poder ter uma base. Sim. E a falta de ídolos, você acha que também ajuda nesse ponto? As duas coisas caminham juntas, né? Mas eu acredito que uma coisa vem depois da outra ali, né? Caminham juntos porque é interessante, sim, ter algo ali para você sempre estar espelhado e correr atrás. Um ídolo é assim, como eu via o Pipoca no dia a dia e aquilo me motivava. Eu falava... É um espelho, né? É um espelho. Aí você vê o cara depois do treino fazendo um monte de arremesso, você fala, quem sou eu para não estar do lado desse cara? Não, eu vou pegar a bola pro cara e vou fazer arremesso com ele. Sim. Você entendeu? E aí você fala, o cara chegou onde chegou, eu vou embora para casa? Não, eu vou ficar aqui. Então eu vou treinar mais, porque é o mínimo que eu posso fazer para poder... porque aquilo eu me sentia envergonhado, sabe? Eu me sentia assim, falava, eu preciso continuar fazendo, acreditando. Só que os ídolos aparecem quando você tem uma estrutura, uma base por trás, né? Então, eu acredito sempre nisso. Essa mescla, né? De ter pessoas... Que carregam o esporte, a modalidade sempre adiante, né? Como embaixadores, como ídolos, isso é importantíssimo. Só que a gente só vai repor esses ídolos, né? A gente às vezes fica muito amarrado com o passado, porque essa geração não deu frutos. Pô, a gente tem vamos pegar a geração última aí. Pô, a gente tem um Nenê, que é aqui de São Carlos, jogou quase 20 anos na NBA. Leandrinho, que jogou também na NBA, teve uma carreira fantástica, foi campeão e tudo mais. Anderson Varejão, Thiago Splitter, o próprio Alex. E por que não virou? Cara, não virou talvez no nível de seleção. De coletivo. Porque... Eles funcionavam individualmente, mas no coletivo não fizeram uma boa seleção. Nem Falta mais. Seleção é outra pegada, né? Você pega times, por exemplo, da Espanha, os caras têm... não tem 5 jogando na NBA. Os caras têm um time inteiro. E jogando nível... Quando não tá jogando nível NBA, os caras estão jogando Real Madrid, Barcelona, estão jogando em campeonatos da Europa ali, de nível então, mas aí assim, eu vou pegar uma carona nessa fala do Fagner, porque assim, quem não conseguiu unir esse grupo para ganhar campeonato? Porque assim, por exemplo, você teve lá atrás Edvar Simões, você teve Guerrinha como treinador, o próprio Hélio Rubens, enfim e tal, né? Sim. Por que não deu liga? Porque não tem liderança? Ou cada um puxar para um lado, o ego fica maior, não, porque eu jogo no Denver, não, porque eu jogo na NBA, enfim e tal. Não é? Porque... E aí, assim, o fracasso do coletivo... Você pode dizer que foi do treinador, enfim, como é que a gente vê essa geração do basquete? Eu não vejo muito por esse lado de alguma coisa de ego, nem nada, não. Eu acredito assim, eu acredito no coletivo, lógico, isso que faz um time ser campeão, deixar, sim, o ego de lado e se dedicar totalmente com aquilo. Mas eu acredito que não faltou isso, não. Eu acredito que foi um período de adaptação de uma base que não foi feita lá atrás, você entende? Se tivesse feito há 20 anos atrás,
para essa geração, Nenê, Leandrinho e tal, junto com esses caras, terem mais suporte, entendeu? Porque esses caras se destacaram individualmente, foi cada um para um lugar. Sim. Ótimo, legal pra caramba, mas isso falta mais. Não é só esses caras que vão resolver. Falta uma estrutura ali por trás de mais atletas jogando em nível de excelência. Então, é muito difícil. É como um menino desponta no Santos, como um Neymar do nada, o cara vai pro Barcelona. Quantos caras conseguem fazer isso? É 0,01, né? Então, se você... É que o Brasil ganha no volume, o futebol, né? Tem cara pra caramba fazendo isso. O Brasil exporta atleta até hoje, né? Mas, vou voltar lá, falta mais massificar mesmo o esporte, né? Porque aí a gente consegue agregar junto com essas estrelas, né? A gente tem um bom sparring ali no dia a dia. Sim. Tem um outro que vai completar ali, vai dar mais qualidade, e aí sim a gente consegue bons resultados, né? E eu acredito que o mundo todo conseguiu fazer isso antes da gente. E aí a gente está correndo, hoje a gente está entendendo o processo e está correndo atrás de recuperar esse tempo perdido. Não é que não foi perdido, foi de ensinamento, que eu acredito que é isso. E vão surgir outros, com certeza, e não vai demorar muito, que vão ser esses que já foram um dia e até conseguir coisas melhores, porque a base está sendo feita. E você trabalha com o basquete de base. Hoje você tem uma escolinha da NBA do basquete aqui em Araraquara. Como é que funciona isso? Bom, é uma franquia? É uma franquia. Hoje eu tenho uma franquia de basquete da NBA Basketball School. Nós somos em aproximadamente umas 200 e poucas franquias no Brasil todo. Sim. Eu me interessei muito, vou voltar um pouquinho ali. Eu morei nos Estados Unidos 5 anos, não fui para lá para jogar basquete, fui para lá para trabalhar como engenheiro civil dentro de uma empresa americana. Fiquei um período lá e fui com uma família, os meus filhos frequentando escola americana. Eu de lá comecei a perceber que aquilo ali era fantástico, a escola com esporte, sabe? O complexo ali onde a minha filha jogava futebol, pela escola, feminino. E aí eu acompanhei muito esse lado esporte, escola dela ali, aquela estrutura, tudo aquilo me chamou muita atenção. Eu falei, que bacana, né? A gente poderia ter isso no Brasil, né? A gente poderia conseguir, ao menos ter esse incentivo, dar essa estrutura pro menino se desenvolver, né? Sim. E com essa sementinha na cabeça, eu voltei depois de 5 anos de lá, eu voltei no meio da pandemia aqui. Eu morei aqui do lado do Clube Araraquarense por um período, comprei o título do clube para poder passar esse período que a gente não sabia muito bem o que estava acontecendo por causa de pandemia, não sabia que futuro ia ser, mas era na visão de ter um local para pelo menos eu deixar meus filhos e tal, praticando. E um dia eu peguei, brincando com meu filho de basquete, falei, papai vai te dar um treino igual... Eu tenho um filho de 8 anos, na época ele tinha 6. O papai vai te dar um treino igual eu treinava quando eu jogava, né? Aí ele brincou, gostou. Aí ele falou, vamos de novo. Aí eu tava de home office trabalhando, aí voltou a trabalhar presencial. E eu falei, vou escrever meu filho, não vou poder mais brincar com ele, vou escrever meu filho no basquete no clube. Aí eu cheguei lá na secretaria, falei para escrever meu filho na aula de basquete. Não temos aula de basquete aqui. Mas como não tem? Tem todas as modalidades? Eu falei, não tem. Eu falei, então... Aí ela fala, mas não tem há mais de 10 anos. Eu falei, nossa, interessante isso, né? Um clube tinha uma puta estrutura, uma quadra bacana. Uma quadra linda, um ginásio lindo. Exatamente. Um clube no centro da cidade. Falei, vou acender uma luzinha. Eu falei, eu vou procurar basquete no Google. Eu dei um Google, assim, o que tava rolando. Aí de cara apareceu a franquia da NBA para mim. Aí eu falei, nossa, quem tá por trás disso, né? Comecei a ver. Aí em Ribeirão, quem é dono de uma franquia da NBA? Renato. No Rio Grande do Sul, que jogou no Coque. Rio Grande do Sul... Só tem ex-jogadores. Só ex-jogador. Eu falei, isso não pode ser alguma coisa passageira, né? Porque ninguém ia entrar nisso. Aí eu peguei o telefone e comecei a ligar para todos.
Eu disse, não, Pedrão, pode ir, é bacana, é super legal, a ideia e tal. Aí eu peguei e fiz uma proposta para o clube de fazer, de levar essa franquia para dentro do clube. O clube abraçou completamente a ideia, falou, não, excelente, para o associado. Eu fiquei restrito para sócios do clube, né, no primeiro momento ali, mas a ideia inicial era abrir para todo mundo que puder, porque aquilo ali era fantástico. A capacitação dos professores, a gente tem uma reciclagem anual que a gente vai para São Paulo, e enquanto os administradores, os donos da franquia fazem um trabalho com os franqueados, os treinadores se juntam para serem treinados. Tem um método de trabalho, né? Tem. Aí vem ex-treinador da NBA, vem atleta da NBA da Europa. Todos esses caras treinarem os nossos treinadores para trazer o que está existindo de mais moderno hoje. Em termos de metodologia, de ensino. E eles cobram a gente e fazem esse trabalho por trás de saber como que a escola está sendo feita, se a gente está treinando da maneira que a idade da criança ali, por exemplo, permite. Então eles têm esse cuidado, né? Sim. E é lógico, né? Um nome, uma franquia dessa por trás chama mesmo. A criançada hoje assiste NBA o tempo inteiro. É uma das maiores franquias do mundo, né? Então isso impacta muito. E quando veio essa ideia de trabalhar com base, já me veio aquela ideia que a gente estava conversando aqui, que é massificar de qualquer maneira. Sim. Não importa se é particular, se não é. E trabalhar com qualidade. Está faltando hoje um trabalho de qualidade. Então, é isso que eu ia te perguntar. Com boas pessoas por trás. Então, falta capacitação profissional para trabalhar com basquete? Falta tudo, né? Mas vamos pegar do princípio. Uma boa capacitação. Para dar uma metodologia de treino adequada. Isso, é isso. Né? Porque o basquete exige isso. Né? Totalmente. Porque a gente percebe muita gente querendo fazer algo bacana, movimentando. Acho importantíssimo isso. Mas a capacitação, a preocupação de ter um profissional adequado para poder desenvolver um trabalho bacana, não estou falando a nível de competição, não. Estou falando de formação profissional. Formação profissional. Porque a competição é decorrência, né? Vem depois, né, num processo de amadurecimento de um time, né? Sim. Que foi o que aconteceu comigo recentemente. Eu tenho a escola há 3 anos. Vai fazer 3 anos agora em agosto. A primeira unidade aqui no Clube Araraquarense. A segunda unidade vai fazer 1 ano em agosto. Eu abri com uma parceria com o Colégio Progresso. Sim. E eu utilizo a estrutura do colégio. Isso. E ali foi aberto essa outra unidade justamente por conta de ser aberto ao público. Sim. Porque eu não achava... não estava satisfeito o suficiente para ficar somente restrito aos associados do clube. Isso. Eu falava, tem que chegar para mais gente isso. Porque é uma oportunidade que eu não tive. Sim. Mas longe disso. Se eu tivesse a oportunidade que meninos que o meu filho está tendo hoje, por exemplo, lá, que faz 3 anos que está na escola, ele tem 8. Quando ele tiver 15, eu comecei a jogar com 15. Eu não sabia nada. Ele está formado. Então, essa base que vai dar o resultado lá na frente. Então, assim, é lógico, em cima de um acompanhamento bacana, adequado. Aí eu abri essa segunda unidade no Progresso, aberto ao público, e é um trabalho dia a dia de propaganda, de chegar às pessoas, e está só crescendo. Estou abrindo novas turmas. Então, assim, a ideia era essa. E, em paralelo a isso, no primeiro ano nosso ali, de clube, antes de sonhar com a segunda unidade, já apareceram alguns alunos que quiseram e pressionaram a gente, e eu e meus treinadores lá, a quererem participar de competição. É natural, porque a criança está ali, está desenvolvendo. Ela quer participar, vamos competir. Sim, né? Mas isso é interessante. Tem meninos que já têm isso. Tem meninos que incorporam e querem já ir para o confronto, querem treinar. A gente falou, um olhou para a cara do outro e falou, mas a gente tem 1 ano de escola, será? Vamos entrar. A gente vai conduzindo. No primeiro ano a gente entende. Segundo ano a gente vê como é que a gente vai fazer. Cara, a gente montou do nada. Meninos todos de Araraquara, todos de dentro do clube. Agora com a segunda escola eu consigo mesclar.
Então eu tenho uma base do clube E com mais umas mais 5, 6 de cada categoria que vem do aberto ao público. Sim. Que eu hoje faço essa integração e monto um time coeso, né? Porque, voltando, a gente tem que ter pulverizar para conseguir ter um talento, você entendeu? Então, nessa de abrir a segunda escola e tal, eu tô recebendo muita gente de fora e que vai aparecendo que você fala, caramba, onde tá esse menino? O menino joga pra Olha caramba. só, daqui um pouco, se ele conseguir manter firme, daqui um pouco esse menino tá jogando. A gente tem essa visão, porque a gente já jogou. Então, a gente sabe, bate o olho no menino e fala, esse menino mais uns meses na minha mão aqui, ele vai estar pronto. E, cara, hoje nós estamos disputando o Sub-13, Sub-14 e o Sub-15. Esses meninos que são Sub-15 foram Sub-13 comigo no primeiro ano. Hoje eles já estão com 3 anos de competição. Nós estamos disputando uma liga filiada à Federação Paulista, que é de Iracemápolis, na região de Campinas ali. Super forte, uma liga de 12 times. E estamos disputando uma liga de Ribeirão Preto também, na região de Ribeirão, com o Sub-15. Então, o Sub-15 disputa 2 ligas, em volume de jogo bem alto. E o Sub-14 e o Sub-13 disputa ficou restrito só a liga de Ribeirão, que é mais perto aqui, que é o que está servindo de base, né? O Sub-15 hoje, cara, a gente está em segundo da colocação da Liga de Campinas e em primeiro da Liga de Ribeirão. No primeiro ano, cara, só levou paulada. Molecada entendendo o processo e a gente dominando ali, né? Falando pros pais, os pais olhavam aquilo e falavam, mas meus filhos só perdem, né? Como é que é isso? A gente tentando falar, não, mas isso faz parte do processo, né? Porque hoje a gente também tem isso, né? Voltando a falar de base, de apoio, né? O apoio familiar é fundamental. Sim, fundamental. Mas hoje nós temos as coisas muito rápidas na nossa mão, né? É um celular, é uma resposta rápida, é uma comunicação rápida. E veio junto a ansiedade de querer fazer as coisas acontecerem rapidamente. Mas não é assim. Dentro do esporte nunca foi assim. Você tem o tempo. Você tem o tempo de plantar, você tem o tempo de colher. É isso, né? É isso. E como a gente faz para explicar isso, passar isso para um pai que quer ver o filho já com a medalha no peito? Não é. É difícil, né? Então, eu, assim, agradeço todos os pais envolvidos até hoje por acreditarem. Porque, assim, é um trabalho duplo. Porque além de você controlar a criança, você tem que controlar os adultos. Completamente. É isso. Não é brincadeira, não. Dá mais trabalho fora da quadra do que dentro. A gente sabe A gente pega pai e fala, não, senta o rei, meu filho é assim, assim, assim. A gente pega pai que protege mais. Então, cada um de um jeito. Né? E a gente... Tem que administrar tudo. Eu agradeço todos, porque eu sei que é difícil depositar acreditar, né? Tipo, eu tô entregando meu filho para vocês trabalharem. E é difícil, né? Quando a gente pega um pai que fala, toma, tá aí, nossa, perfeito. Aí a gente consegue trabalhar legal. Mas a gente tem que lidar com essas situações, né? Porque os pais demoram para acreditar no processo. E hoje a gente vê no terceiro ano comentários na arquibancada de pai, nossa, Pedro, o que aconteceu? O time tá jogando muito bem, ou o time tá ganhando tudo, não perde. Falei, nossa, mudou muito do primeiro. Eu falei, mas é isso, acreditar. Vamos acreditar. É o tempo de plantar, é o tempo de colher, né? Exatamente, é isso, né? E a gente tá, só para contextualizar, essa equipe nossa de competição, a gente usa dos meninos da base que vem da NBA School para introduzir ali os meninos que estão se destacando ao time de competição. Mas o time de competição hoje roda com patrocínios. A minha escola não tem condição nenhuma de patrocinar 4 competições. Sim. É viagem, é transporte, para todos os... A gente tem que alugar a van, tem que pagar inscrição, pagar mensalidade para a federação. Tem um custo alto. Custo altíssimo. Se não fossem os patrocinadores, não existiam as equipes de competições. Isso é claro, né? Então, assim, inclusive a gente está sempre em busca de novos parceiros, né? E a gente é ralação total. Eu imaginava outra coisa, porque quando eu jogava era uma coisa.
Agora, por trás, tendo essa administração na mão... É outra coisa, é outro universo. Eu viro vendedor. Eu tenho que bater na porta das empresas. Pô, o projeto é lindo, né? A gente está mexendo com criança. Quem não quer atrelar, né, uma marca com esporte e saúde, né? Com certeza. Então, eu tenho isso ao meu favor, que, na verdade, todos ganham, né? Sim, com certeza. Então, eu vou lá, apresento, eu tenho uma história por trás disso e assim... Tô muito satisfeito com as... a gente tem hoje 7 patrocínios, que ainda não fechou as contas, estou procurando mais. A gente tem um campeonato longo até o fim do ano, então a gente tem esses patrocínios para ampliar, né? Para pulverizar aí os gastos durante o ano todo, mas eu ainda preciso de novos parcerias aí. Estou em busca disso e porque eu tenho esse sonho, né? Sim. Então a gente... Talvez se eu não fosse atleta, eu via que aquilo ali ia ser muito desgastante e pulava fora. Mas como eu gosto disso, sou um apaixonado também, eu insisto, eu estou indo, estou persistindo. Fagner? O poder público não tem nem uma parceria com você? Prefeitura, Fundesporte? Não. A gente faz tudo no privado. Inclusive... A escola, a NBA School, ela não se associa a público nada. É ou clube ou escola particular que faz essa associação, né? Então, eu sigo da mesma linha e eu acho que o privado é o caminho, no sentido de investir pesado, sabe? De acreditar. Acho muito burocrático, muito... Não estou dizendo que não é... Tem que ter. Eu acho que tem que ter o máximo de opções possíveis. Mas é outra linha de pensamento, sabe? E que eu acredito muito que no investimento massivo na veia, ali direto, sem intermediários, vamos dizer assim, é o caminho. É o caminho para qualquer coisa, né? Não só para o esporte, mas... É isso, então a gente tem aí patrocinadores por trás, senão nada funcionava. Conversamos aqui com Pedro Della Corte sobre basquete. Obrigado, viu, pela oportunidade. Viu? Obrigado você pela presença. Valeu. A Uniara agradece demais você por ter vindo, por ter participado aqui conosco. Obrigadão. Muito obrigado. Adorei o programa, agradeço todos vocês aí e espero um dia... pulverizar mais o basquete aqui em Araraquara, né? Meu pensamento é esse. E é isso, nós estamos aí com um projeto bacana. Se quem quiser entrar em contato com a gente aí, me procura no Instagram aí, G2P Sports, e a gente bate um papo. Muito obrigado. Beleza? Valeu, Alexandre. Obrigado, viu, cara?